Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 755 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que também tem interesse nesse conteúdo, seja porque estuda para concurso, seja porque está na faculdade, porque é profissional da área jurídica, etc. Fica também aquele convite, não deixa de nos seguir no Instagram, @legislação_integrado, onde temos novidades diariamente. E por último, o mais importante de todos os convites, não deixa de aproveitar a Black Friday do Clube da Lei. Até o final de novembro, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai aproveitar uma oferta super especial, gente. O plano semestral está por R$ 217 e por apenas R$ 20 a mais, ou seja, 237, você garante um ano inteiro de materiais atualizados de lei seca e jurisprudência, com vários planos de leitura, inclusive planos por edital, e com acesso também àqueles planos que são adicionados no decorrer da assinatura. Então, saiu aquele concurso do seu interesse, muito provavelmente vai ter um plano de leitura lá para você adequar seu estudo a esse plano. Os planos de leitura todos são feitos de uma forma que você consegue ter continuidade no seu estudo. Então você parte do plano base da carreira e depois migra para o plano focado no edital sem nenhum prejuízo, com a continuidade de uma forma super simples, organizada. Então tudo que você precisa é esse material que é atualizado toda semana, que te dá tudo que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência e organiza teu estudo. Não deixa de fazer parte, eu estou te aguardando no nosso clube. Então vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil e foi uma tese repetitiva, é o tema 677. O tema ficou da seguinte forma: na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Gente, essa tese aqui é importantíssima. É muito importante para o dia a dia prático do advogado, especialmente. Por quê? Porque a gente que é do direito, que é de humanas, né, digamos assim, quando nós temos que fazer um cálculo para o início de cumprimento de sentença, sempre vem aquela dúvida: e agora? Como é que eu faço para atualizar esses valores? Ou melhor, como é que eu faço a atualização de valores quando já tem valor depositado em juízo? E aí, como é que eu boto aqui nessa planilha? Vamos pensar aqui numa situação concreta. Suponha que o Joãozinho propôs uma ação contra a empresa X e ele ganhou a ação, teve uma condenação de R$ 100.000. E a sentença fixou certinho, disse, por exemplo, que ia correr juros legais desde a data da citação e ia correr correção monetária desde a data do desembolso dos valores. Suponha, por exemplo, que foi uma condenação por danos materiais em que houve desembolso de valores por parte de Joãozinho e agora a empresa foi condenada a devolver, tá bom? Então vamos lá, correção monetária desde a data do desembolso, juros desde a data da citação, beleza. E aí acontece que a empresa, no decorrer da ação, ela já depositou em juízo alguns valores. Então, vamos dizer que já tem 50 mil depositado em juízo. Por que, professor, que tem 50 mil depositado em juízo? Suponha, por exemplo, que houve penhora de valores na conta bancária da empresa. Então, esses valores já foram retidos e já estão depositados em juízo.
Ou então, se fosse, por exemplo, uma ação trabalhista, suponha que houve o depósito recursal. Então, no direito do trabalho, quando se recorre de uma reclamação trabalhista, é necessário depositar em juízo o valor da condenação para poder recorrer. Então, existem várias situações em que esses valores eles são depositados em juízo. Aí vem a pergunta: quando o valor é depositado em juízo, isso significa que o credor ele vai poder sacar esse valor imediatamente? Não, né? Esse valor fica lá. Então, primeira pergunta: a partir do momento em que o valor é depositado em juízo, existe purga da mora? Não, não existe. E aí, essa é a primeira diferenciação que o julgado faz entre pagamento e garantia do juízo. O que purga a mora é o pagamento voluntário. É a partir do momento que esse valor passa para a esfera de disponibilidade do credor. Se não passou, não houve purga da mora, tá bom? Então, continua existindo juros de mora. Então, vamos para a questão aqui de ordem prática, como eu já disse. Uma condenação de R$ 100.000, determinou-se que iria incidir juros e correção monetária, e posteriormente houve depósitos em juízo, vamos dizer, por conta de penhoras de valores, e já tem 50 mil penhorados em juízo. Chegou hoje e o Joãozinho foi atualizar o valor da dívida. Como é que o Joãozinho vai fazer? Ele vai fazer da forma mais simples possível. Ele vai pegar esses R$ 100.000, ele vai atualizar de acordo com os índices que estão lá na sentença. E aí, por exemplo, ele vai lá naqueles sites que tem alguns sistemas de atualização monetária, tem o Dr. Calc, tem outros, e ele vai colocar termo inicial da correção monetária, data do desembolso, índice, vamos dizer que foi INPC, termo inicial dos juros, data da citação, 1% ao mês, não é juros composto, legal, aí vai gerar a tabelinha. Vamos dizer que esses 100 mil atualizados hoje são R$ 238.000. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir a execução de 238 mil. Ah, professor, mas tem 50 mil depositados em juízo. E esses 50 mil que estão depositados em juízo, o banco ele tem que pagar juros e correção. E aí como é que fica? Primeira pergunta: os juros e a correção que o banco dá é igual ao da sentença? Não é não, né, gente? Normalmente é o juros e correção menor. Mas o credor não tem nada a ver com isso. O credor tem direito aos juros e correção que está na sentença. Então, na prática, o que acontece? Quem é que vai pagar essa diferença de juros e correção? É o devedor. Então, você atualiza o saldo de acordo com a condenação que está na sentença. E quando do início do cumprimento de sentença, você vai pedir um alvará para sacar o valor que está depositado em juízo. E esse valor que vier ali atualizado pelo banco vai abater da dívida principal. Pronto. É assim que funciona, é o simples. Você pede a execução atualizando o valor total da condenação de acordo com os índices da sentença, e conforme forem sendo expedidos os alvarás para saque daqueles valores depositados em juízo, já atualizados naturalmente, você vai abatendo. Então, saiu um alvará, foi expedido um alvará com valor de R$ 110.000 para saque, você abate da dívida total R$ 110.000. Pronto. Próximo julgado do dia, inserido na Lei nº 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, também é uma tese repetitiva, é o tema 1135. O destaque ficou da seguinte forma: é possível ao servidor que já usufruiu do primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo em curso, nos termos do artigo 77, parágrafo 1º da Lei 8.112. O que é que esse parágrafo 1º do artigo 77 diz? Que para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Então vamos lá, tem algumas questões aqui nesse julgado. Primeira, é possível o servidor gozar férias antes do primeiro período aquisitivo de 12 meses? Não é possível. Então é isso que diz o artigo 77, parágrafo 1º, que antes do servidor ter trabalhado os primeiros 12 meses,
né, o período aquisitivo inicial de 12 meses, ele não pode tirar férias. Primeiro ponto legal. Segundo ponto, é possível que o indivíduo goze 2 períodos de férias no mesmo ano? Perfeitamente possível. Então, vamos imaginar aqui uma situação concreta que o indivíduo ele trabalhou 2 períodos aquisitivos, trabalhou 24 meses, ele tem direito a 2 meses de férias e ele resolve gozar esses 2 meses no mesmo ano, já que nos anos anteriores ele não gozou. Possível? Perfeitamente possível. Ponto 3. Como se determina a data das férias do servidor? É no simples interesse do servidor? Não, né? Não é. É também no interesse da administração. Então, o servidor não pode, por exemplo, tirar férias e deixar o serviço público parado, se só tiver ele naquele período. Não podem, por exemplo, todos os servidores tirarem férias no mesmo mês e simplesmente parar o serviço. E da mesma forma, a administração, ela pode ali em conjunto com os servidores fazer, né, uma escala de férias para que o serviço não pare, para que tudo seja feito ali de acordo com o interesse da administração. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. É possível que o indivíduo goze férias ainda estando em período aquisitivo, ou seja, ele ainda não adquiriu o direito de férias, ainda está no período aquisitivo, mas ele pode já gozar essas férias antecipadamente? Pode, desde que não esteja no primeiro período aquisitivo, porque como a gente já viu, isso é vedado no artigo 77, parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Então, se ele está no segundo, no terceiro, no quarto período aquisitivo, ele em tese pode sim gozar as férias antecipadamente. Agora vamos juntar tudo isso em uma só situação. Imagina que o Joãozinho, ele é servidor público, ele tem já direito a férias, então ele já trabalhou ali durante 12 meses, e ele está no segundo período aquisitivo. Vamos dizer que ele já trabalhou 6 meses desse segundo período aquisitivo. A gente está aqui no ano de 2022. E aí veio a administração, fez a escala de férias, naturalmente ouviu ali o Joãozinho, não foi nada também 100% unilateral. E ela disse, olha Joãozinho, você vai ter um mês de férias aqui em fevereiro e você vai ter mais um mês de férias lá em novembro de 2022. Esse primeiro mês de férias em fevereiro é referente ao período aquisitivo que você já tem. Então você já dispõe desse direito. Esse segundo aqui, em novembro, você ainda vai estar trabalhando no período aquisitivo. Então você ainda não tem direito a essas férias de novembro, mas você vai gozar antecipadamente. Então serão 2 meses de férias no mesmo ano. E em relação ao segundo mês de férias, você ainda está no período aquisitivo. É possível? Gente, é possível. Então não existe nenhum problema do servidor já gozar antecipadamente desse período de férias, desde que isso seja no interesse da administração. E também não existe nenhum problema de esse servidor gozar de 2 férias, 2 meses de férias no mesmo ano. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil e é mais uma tese repetitiva, o tema 1074. A tese ficou assim: no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, devendo ser comprovada, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor do artigo 659, parágrafo 2º do CPC de 2015 e 192 do Código Tributário Nacional. Imagina que o Joãozinho faleceu e ele só deixou herdeiros maiores e capazes e não havia litígio. Então, esses herdeiros optaram pelo arrolamento sumário, lá de acordo com o que está no artigo 659 do CPC. E aí o juiz, quando viu esse pedido, ele ao invés de homologar, ele determinou o recolhimento dos impostos, especialmente
do Imposto de Transmissão Causa-Morte, o ITCMD. Agiu corretamente o juiz? Não, não agiu corretamente o juiz. Por quê? Porque a homologação da partilha e a expedição do formal da partilha e da carta de adjudicação não necessitam do prévio recolhimento dos impostos. Ah, então é isenção de imposto, então não precisa recolher? Não, gente, não é isso. A questão é que aqui se busca simplificar. Então, veio o requerimento, tá tudo ok? O juiz homologa. E quando é que vai ser feito o recolhimento dos impostos? Depois, vai estar lá no artigo 659, parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação, e em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele atingidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária nos termos do artigo 662, parágrafo 2º. E aqui, só para tirar uma dúvida que pode surgir, quando é que é feita o pedido de partilha e quando é que é feito de adjudicação? A adjudicação é quando só tem um herdeiro, partilha é quando tem mais de um, só para que não fique a dúvida. Então vamos lá, como é que funciona? Se faz a petição, requer ao juiz que homologue, o juiz homologa, ele expede a carta de adjudicação ou o formal de partilha. E aí, gente, o que esse documento significa? Esse documento é o título translativo da propriedade dos bens. Então, por exemplo, ali diz, olha, o imóvel situado à rua tal deixou de ser de Joãozinho que morreu e passou para os seus filhos. E aí os filhos são Joãozinho Júnior e Mariazinha. Então, esse é o título de transferência da propriedade. Mas como é que acontece a efetiva transferência da propriedade imóvel? Quando levar esse título para registrar no cartório de imóveis. E aí esse registro só vai ser feito naturalmente com o recolhimento de todos os impostos. Da mesma forma em relação a qualquer outro bem. Então, tem um dinheiro no banco bloqueado. Vai ter que desbloquear esse dinheiro e transferir para a conta bancária dos novos proprietários. Antes disso acontecer, vai ter que recolher os impostos. Então, nada na prática vai acontecer sem recolher os impostos, mas se tira essa etapa burocrática, que é uma etapa administrativa do judiciário, se homologa e daqui para frente o fisco vai recolher seus impostos normalmente, mas se tira essa etapa de dentro do Poder Judiciário, já que a partir daqui se homologa e se segue em frente. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, mas foi inserido especificamente lá em uma tabelinha que trata sobre a Lei 9514, que dispõe sobre alienação fiduciária de bens imóveis. O destaque desse julgado ficou da seguinte forma: em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei 9514, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos entender esse julgado. A Lei 9514, ela trata bem especificamente como é que acontece a retomada do bem no caso do indivíduo que não paga corretamente a prestação daquele imóvel que está alienado fiduciariamente. Porque, gente, na alienação fiduciária, o imóvel pertence à instituição financeira. E quando o indivíduo para de pagar aquela prestação, daquele empréstimo, por exemplo, a instituição financeira ela vai consolidar a propriedade em seu nome. E aí existe todo um rito que é muito mais simplificado para isso. Ela vai consolidar essa propriedade, vai levar esse imóvel a leilão.
Antes disso, vai existir a possibilidade de purgação da mora, né? Em não havendo, aí sim, vai para leilão. E o produto desse valor, ele vai exatamente para a quitação da dívida. E se sobrar alguma coisa, é devolvida ao devedor. Então, o consumidor, né, nesse caso, ele recebe de volta aquilo que sobrar. Acontece, gente, que imagine uma situação em que não sobra nada. Então, o indivíduo, ele acabou tendo uma perda total daqueles valores que ele pagou. Isso, em tese, é vedado no CDC, né? Vocês lembram que lá no Código de Defesa do Consumidor pode ser considerada uma prática abusiva, aquela que determina a perda total de valores pagos por parte do consumidor. E aí se pergunta, essa disposição do Código de Defesa do Consumidor, ela prevalece sobre a que está prevista na Lei 9514? Ou seja, na hipótese que os valores decorrentes desse leilão não forem suficientes para devolver nenhum valor ao consumidor, isso pode ser considerado abusivo? E a resposta é não. Por que que não pode? Porque aqui nesse caso não prevalece o Código de Defesa do Consumidor, prevalece a Lei 9514. E aí, a consolidação da propriedade, se sobrar algum valor, esse valor que sobrar vai para o consumidor. Se não sobrar nenhum valor, aí realmente o consumidor não vai receber nada. E isso não pode ser considerado uma cláusula abusiva, já que nesse caso não prevalece o Código de Defesa do Consumidor, e sim a Lei 9514. Ah, professor, então eu posso dizer que na alienação fiduciária não se aplica o CDC? Não, não é isso. Vamos lá. Até pode ser que no caso concreto não se aplique. Pode ser uma relação civil. Imagina aí que uma grande empresa realiza uma alienação fiduciária, um negócio milionário com uma instituição financeira. Até você pode dizer, não, aqui é uma relação civil. Mas o Joãozinho que vai até o banco X para realizar a compra do imóvel, da casa em que ele mora, e se aplica o CDC normalmente. Mas o que esse julgado aqui diz? Ele diz, olha, em relação a essa situação em que existe a consolidação da propriedade e não resta nenhum valor a ser devolvido ao devedor, consumidor, existe aqui uma previsão específica na Lei 9514 e, por conta disso, é essa previsão específica que vai ser aplicada. Não se afasta dessa forma a aplicação dessa lei específica com base no Código de Defesa do Consumidor. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da OAB, Lei 8906 de 94, destaque da seguinte forma: a prerrogativa de ser recolhida em sala de Estado maior não pode incidir na prisão civil do advogado devedor de alimentos, desde que lhe seja garantido um local apropriado, separado de presos comuns. Onde é que está prevista essa questão da sala de Estado maior para advogado preso? Lá no artigo 7º, inciso 5 do Estatuto da OAB. São direitos do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui trata de uma modalidade de prisão especial. No caso do advogado, é em sala de Estado maior. Prisão especial, ela é até a sentença transitada em julgado em ação penal. Ok? Então, trânsito em julgado já não existe mais essa prerrogativa. E na prisão civil do advogado devedor de alimentos? Essa prerrogativa existe de ser recolhida em sala de Estado maior? No STJ existiu divergência. Então, a quarta turma do STJ dizia que existia a prerrogativa e a terceira turma dizia que não, que essa prerrogativa era somente no âmbito penal. O que prevaleceu? Prevaleceu o entendimento da terceira turma, sobretudo porque se entendeu que essa possibilidade do advogado ser colocado em prisão domiciliar na falta da sala de Estado maior esvaziaria quase que por completo o caráter coercitivo da prisão civil, já que a prisão civil do devedor de alimentos não tem a intenção de punir, e sim de ser um mecanismo de coação para o pagamento dessa verba alimentar. Gente,
Então, quanto a isso, fechou, né? Realmente, prevaleceu aqui a decisão da segunda sessão o entendimento de que essa prerrogativa não se aplica ao devedor de alimentos, preso, civil. Mas vamos para outro ponto agora, né? O que raio é sala de Estado Maior? E aí, nem o STJ e o STF chegam ao consenso do que raios é essa sala de Estado Maior. O STF, ele entende que uma sala de Estado Maior é qualquer sala sem grades ou portas fechadas pelo lado de fora, nas dependências de qualquer unidade militar ou de forças auxiliares que ofereça a condição adequada de higiene e segurança. Então, aquela sala que não tem grade, não tem porta fechada pelo lado de fora e que fica na dependência de uma unidade militar ou força auxiliar e que tem ali condição adequada de higiene e segurança. O STJ, por sua vez, entende que uma cela especial em unidade penitenciária com instalação condigna e separada dos demais detentos já supre essa exigência. Então, mesmo tendo grade, para o STJ, continua sendo sala de Estado Maior. E quanto a esse ponto, gente, vamos aqui para uma ressalva desse julgado, né? O julgado disse, olha, não precisa o advogado ficar em sala de Estado Maior, o advogado devedor de alimentos, mas ele deve ficar em local apropriado, separado dos presos comuns. Então, o advogado que não pagou alimentos, que foi preso civil, ele deve ficar pelo menos em uma cela separada do preso comum. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Então vamos lá, o Mévio foi condenado em primeira instância a uma pena de 4 anos de reclusão. Houve recurso exclusivo da defesa e a acusação não recorreu. Então houve trânsito em julgado para a acusação. A partir daí, já se inicia a contagem do prazo da prescrição executiva. Antes existia um entendimento que sim, que o termo inicial para a contagem da prescrição executiva ou executória era o trânsito em julgado para a acusação, e que a partir daí se iniciava a contagem desse prazo. Muito mais benéfico para o réu, né? Naturalmente, esse entendimento. Ocorre que o STF uniformizou o entendimento em sentido contrário, foi o tema de repercussão geral 788, onde se entendeu que o termo inicial dessa prescrição executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Por que se entendeu isso? Porque se disse, olha, não tem como o Estado iniciar a execução antes de existir trânsito em julgado para ambas as partes. Então, se o Estado não pode executar, como é que já vai começar a correr a prescrição da pretensão executiva, se essa pretensão executiva ainda não existe? E aí se foi por esse sentido. O argumento tem alguma lógica? Tem. Mas é algo bem mais desfavorável ao réu e é algo que parece contrariar aquilo que está no artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que diz: a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Então, vai de encontro aqui ao que está no artigo 112, inciso 1. Apesar disso, e apesar de ser bem mais maléfico ao réu, o STF fixou tema de repercussão geral, é o tema 788, no sentido de que o termo inicial é o trânsito em julgado para ambas as partes. O que o STJ fez? Ele, em uma decisão agora da terceira turma, uniformizou o entendimento e disse, olha, tá bom, então o STF já disse isso, as duas turmas entendem dessa forma, tem tese de repercussão geral, então, naturalmente, o STJ também vai aplicar esse entendimento. O termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: após o advento do artigo 23 da Lei nº 13.431 de 2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável,
cometido pelo pai, bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar, contra a filha, criança ou adolescente, no ambiente doméstico ou familiar. Temos então a questão da competência para o julgamento daquele crime de estupro de vulnerável que acontece em ambiente familiar. Então, é o pai, o padrasto, o companheiro que estupra a filha dele próprio ou da sua companheira. E aí se pergunta, nesses casos, de quem é a competência? É da vara da infância ou é da vara de violência doméstica e familiar? E aí o artigo 23 da Lei 13.431 de 2017 dá a resposta muito claramente. Artigo 23, os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput desse artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência ficarão preferencialmente a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Então vamos lá, qual é o correto mesmo? O correto é que exista uma vara especializada em crimes contra criança e adolescente. Se não existir ainda, de quem vai ser a competência vai ser da vara especializada em violência doméstica. E teve modulação de efeitos da decisão, por uma questão de segurança jurídica. O que essa modulação disse? Que aquelas ações que já foram distribuídas antes da publicação desse julgado podem permanecer nas varas em que estejam os processos tramitando, ok? Mas aquelas ações que são posteriores à publicação do julgado, aí elas já deverão ser processadas nas varas especializadas em crimes contra criança e adolescente e só na sua ausência nas varas de violência doméstica. E na sua ausência, se a cidade não tiver nenhuma dessas duas, aí realmente pode ser na vara criminal comum. Próximo julgado inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o reconhecimento da inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb não exclui a possibilidade de adimplemento de tal verba com base no montante correspondente aos juros de mora incidentes sobre o cálculo do precatório devido pela União. Gente, esse julgado não cansa de sair informativo. Esse mesmo, desse jeitinho aqui, já é pelo menos o terceiro. Saiu no 735, no 743 e agora no 755. Saiu no 1047 do STF, um semelhante. Saiu também no 643 a impossibilidade de utilização das verbas do Fundeb ou do Fundef para pagar honorário advocatício. E saiu nos informativos também do STF essa impossibilidade, tanto no 961 quanto no 966. Então, gente, eu já estou cansado de gravar podcast falando isso, mas é um tema muito relevante porque sai todo mês informativo. Meu Deus do céu, para que isso? Mas pelo menos você não tem desculpa para errar isso na sua prova, pelo amor de Deus. O que é o Fundeb? O Fundeb é o Fundo Nacional da Educação Básica e ele é formado por vários fundos, tanto de âmbito estadual, municipal e federal, que tem por objetivo exatamente o custeio da educação básica. E aí o que se decidiu nesse monte de informativo que eu falei, tanto a STF quanto a STJ, se decidiu que, por exemplo, imagina que um município propõe uma ação requerendo uma verba maior do Fundeb. E aí, para propor essa ação, ela contratou um advogado e esse advogado está lá no contrato que vai ser pago um determinado valor a ele. Não é possível utilizar esse precatório com verbas do Fundeb para pagar o advogado. É isso que se decidiu. Por quê? Porque essa verba é impenhorável e ela tem por objetivo o custeio da educação básica. Show! E aí o que se disse depois? Que olha, você não pode usar esse valor do principal, né? O precatório que vem com essas verbas do Fundeb, você não pode utilizar o valor principal para pagar os honorários. Mas os juros de mora que incidem sobre o valor do precatório devido, aí você pode sim utilizar esse valor correspondente aos juros de mora
para pagar os honorários advocatícios. Isso saiu já em 3 informativos do STJ, informativo 735, informativo 743 e agora no informativo 755. Então, gente, para nunca esquecer, pode penhorar precatório decorrente de verba do Fundeb ou do Fundef para pagar o honorário de advogado? Não, mas você pode penhorar os juros de mora que incidem sobre esse valor do principal para pagar os honorários. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a sobreposição de propriedade rural com área indígena, ainda que o processo de demarcação não tenha sido concluído, inviabiliza a certificação de georreferenciamento. O que é essa tal dessa certificação de imóvel rural? Ela foi criada pela Lei 10.267 de 2001 e ela é exigida em caso de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóvel rural, bem como para a efetivação do registro em qualquer situação de transferência do imóvel. Então o indivíduo vai registrar o imóvel, vai transferir, vai desmembrar, vai remembrar, vai parcelar, vai fazer qualquer coisa, tem que fazer o georreferenciamento desse imóvel. E aí imagina que nesse processo de demarcação, você verifica que esse imóvel ele sobrepõe uma área indígena. Mas essa área indígena ainda está em processo de demarcação. É possível fazer essa certificação? Não, não é possível. Por quê? Porque as terras indígenas elas são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Está lá no artigo 231, parágrafo 4º. Ah, professor, mas não está demarcado, está só em processo de demarcação. E aí, isso muda alguma coisa? Muda absolutamente nada. Inclusive, gente, é bom que se diga, né? É bom que se trate disso com clareza, até porque vários julgados do STF, que a STJ, trouxeram isso muito claramente, que nos últimos anos houve um retardamento da finalização desses processos de demarcação. E esse retardamento nessa finalização dos processos foi em grande medida proposital. Ficou muito claro, né? O governo até então não tinha o objetivo de demarcar a terra indígena. E aí não se pode, por conta disso, desfavorecer os indígenas, fazendo com que essas terras, por esses processos de demarcação serem infindáveis, eles não tenham proteção. Então a proteção é a mesma, estando ou não findado o processo de demarcação. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: não cabe recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, na hipótese que houver concessão da segurança e a parte impugna capítulo que havia tão somente excluído a multa combinatória para o cumprimento da liminar. Vamos lá, quando é que cabe recurso ordinário ao STJ? E aí nós temos aqui 3 hipóteses. A primeira, as causas em que forem parte o Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Isso aqui é a hipótese mais excepcional, né? Mais rara. Mas aí temos 2 hipóteses que são mais comuns. Quais são? No habeas corpus ou no mandado de segurança. E aí o habeas corpus ele tem que ter sido decidido em única ou última instância e o mandado de segurança decidido em única instância. Então tem aqui essa diferenciação. Habeas corpus decidido em única ou última instância, mandado de segurança decididos em única instância. Nos 2 casos, esse mandado de segurança ou esse habeas corpus tem que ter sido julgado pelo TRF ou pelos TJs dos estados ou Distrito Federal e a decisão tem que ter sido denegatória. Então, vamos lá, vamos mais uma vez tratar sobre os requisitos. Quando é que cabe? Tanto no habeas corpus quanto no mandado de segurança, só que o habeas corpus tem que ter sido decidido em única ou última instância e o mandado de segurança em única instância. Nos 2 casos, tem que ter sido julgados pelo TRF ou pelo TJ e a decisão tem que ter sido denegatória. Então, tem que ter negado o pedido. Vamos aqui para um caso concreto.
O Joãozinho se inscreveu no concurso para a Guarda Municipal da Prefeitura de Cabrobó e ele foi lá no site certinho, se inscreveu, só que na hora de emitir o boleto não foi emitido. Então ele não conseguiu pagar a taxa de inscrição. Aí o que ele fez? Ele procurou de todas as formas resolver isso administrativamente, não conseguiu, precisou impetrar um mandado de segurança e nesse mandado de segurança ele conseguiu uma liminar que obrigou a prefeitura a emitir esse boleto no prazo de X dias sob pena de multa diária. Ok, o boleto foi emitido, ele pagou e ao final esse mandado de segurança foi julgado procedente, a ordem foi concedida então, só que foi concedida para confirmar a liminar, melhor dizendo, que determinou essa emissão do boleto, mas não confirmou a imposição da multa diária em caso de descumprimento. E aí o Joãozinho fez o quê? Ele opôs um recurso ordinário em face do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de multa diária. E aí, esse recurso ordinário é cabível? Como a gente viu, quando é que é cabível o recurso ordinário mandado de segurança? Decidido em única instância, em face de decisão do TRF ou do TJ. E aqui, gente, o exemplo nem foi tão legal porque talvez aqui não fosse competência originária do tribunal, né, para julgar ICMS, mas vamos superar essa discussão, né? Vamos pensar aqui que de fato seria uma competência originária do Tribunal de Justiça do Estado, tá bom? Então depois eu revejo aqui um exemplo melhor para colocar no material escrito. Mas vamos lá. Foi decidido em única instância, foi decidido pelo TJ. A decisão foi denegatória? Não foi, né? Por que não foi denegatória? Porque o pedido principal, que foi a emissão desse boleto de pagamento, foi atendido. A questão da multa diária era só uma questão secundária. Então, para efeitos de recurso ordinário, não é possível esse recurso ordinário que vai impugnar simplesmente a não imposição de uma multa diária. Então, foi isso que o STJ decidiu. Ele disse, olha, a decisão do mandado de segurança para caber recurso ordinário tem que ter sido em única instância e tem que ter sido denegatória. Nesse caso em que a decisão negou tão somente a multa diária, mas o bem que ele queria, né, que era a emissão desse boleto para pagamento da inscrição do concurso, isso daí foi deferido, então nesse caso não há que se falar na necessidade, na possibilidade de oposição desse recurso ordinário, pois não há decisão denegatória. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a preexistência de ações penais envolvendo, de um lado, o juiz e de outro, a parte ou seu advogado, é causa típica de impedimento que obsta a eventual decretação da prisão civil por dívida de alimentos, ainda que presentes os requisitos para a adoção da medida coativa extrema. Então, qual é a situação? O juiz tem uma ação onde de um lado está ele e de outro lado está o advogado, em uma ação penal, inclusive. O que temos aqui? Uma hipótese de impedimento, artigo 144, inciso 9 do Código de Processo Civil. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então imagina aqui uma situação. O juiz tem uma ação criminal em face do advogado, ou vice-versa. Tanto faz aqui uma situação ou outra, e nem precisa ser criminal, mas no exemplo aqui é criminal. O juiz vai estar impedido de julgar qualquer ação que tenha esse advogado, qualquer ação em que esse advogado esteja como advogado ou como parte. E se porventura for distribuída para esse juiz uma execução de alimentos em face do advogado, o juiz pode decretar a prisão civil, por dívida alimentar desse advogado? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Ele vai ter que necessariamente se declarar impedido e aí esse processo vai para outro juiz. Óbvio, né? Isso aqui, enfim, não tem nem muito o que pensar. E, gente, só um pontinho, tá? Porque isso daqui já saiu em informativo do STJ, inclusive. Quando existe impedimento, não tem essa de querer mudar o advogado. Quem tem que mudar é o juiz. Então, imagina, o processo está tramitando,
a parte constitui um advogado que tem uma ação em face do juiz. Então, o juiz é impedido de julgar esse processo, tendo esse advogado. O que tem que acontecer? O juiz tem que declinar da sua competência por ser impedido e vai ser remetido a outro juiz. Sempre assim, tá bom? Não existe isso de você querer mudar o advogado da parte porque o juiz é impedido. Não, quem muda é o juiz. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não cabe ao tribunal indeferir pedido de desistência de agravo de instrumento e julgar o recurso de ofício, ainda que as questões nele vinculadas sejam de ordem pública e de interesse da coletividade dos credores da empresa em recuperação judicial. A solução aqui está onde? Está lá no Código de Processo Civil, artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Então, letra de lei. Pode, a qualquer tempo, sem anuência de ninguém, desistir do recurso. Ah, mas o recurso tem interesse público, interesse da coletividade, aqui uma situação de recuperação judicial. O juiz pode, nesse caso aqui, então, deixar de homologar o pedido de desistência do recurso? Não pode, tá bom? Não pode de forma alguma, tem que homologar o pedido de desistência. Porque, gente, qualquer outra situação seria criar um recurso de ofício. E não existe isso, a questão é disponível. A parte, quando recorre, ela não tem, a situação dela só pode ser melhorada, não pode ser piorada. Então, a parte que deixou de recorrer, ela não tem interesse jurídico no julgamento daquele recurso. Ela tem interesse jurídico no não julgamento do recurso. Então, para ela é ótimo se aquela pessoa, se aquele recorrente desistir, porque a situação dela não tem como ser melhorada naquele recurso, só tem como ser piorada. Portanto, não é necessária a sua anuência. E também não se pode, de forma alguma, deixar de aceitar o pedido de desistência sob a argumentação de que existe interesse público no julgamento do recurso. Próximo julgado do dia, inserido também no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: se não há consenso entre as partes a respeito da escolha do perito, o profissional indicado por uma das partes, mas rejeitado por outra, não pode realizar a produção da prova como perito do juízo. Imagine aqui um caso concreto. A Joana e o Joaquim estão litigando entre si em uma ação que tramita na cidade de Salvaterra, interior do Pará. A demanda em questão dependia de uma prova técnica. Diante disso, a Joana indicou o Antônio como perito. Entretanto, o Joaquim impugnou o Antônio. E aí o juiz da causa, vendo a situação, foi lá e nomeou o Antônio mesmo como perito do juízo. Agiu corretamente o juiz? Não, o juiz não agiu corretamente. Como é que é a regra? A regra é que a nomeação do perito deve ser feita entre profissionais cadastrados no Tribunal de Justiça para tanto. E aí tem inclusive a resolução de número 233 do CNJ, que trata sobre como essa nomeação deve ser feita, trata sobre a questão da nomeação direta ou também a possibilidade de sorteio eletrônico para definir qual vai ser o perito dentre os cadastrados, etc. A possibilidade de nomeação de um expert a critério do juiz é uma exceção, que está prevista lá no artigo 156, parágrafo 5º do CPC. Então, é uma situação excepcional. E essa questão das partes transigirem acerca de quem é o perito, aí isso daí é uma inovação que está lá no artigo 471 do Código de Processo Civil e trata, na verdade, de um negócio jurídico processual. As partes podem, de comum acordo, escolher perito, indicando mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. Então isso aqui, gente, é uma questão de negócio jurídico processual. As partes transigiram acerca de um perito. Excelente, nomeie esse perito. Se uma das partes não aceitou, não tem negócio jurídico processual firmado. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, vai ser necessário que o juiz nomeie um perito.
De que forma o juiz vai nomear? Aí a gente vai lá para a regra, que é através do cadastro no tribunal daqueles profissionais. E só excepcionalmente através da indicação de um expert da sua confiança. Mas isso é uma situação excepcional. E diga-se de passagem, se o perito já foi impugnado por uma das partes, então aqui fica bem complicado para o juiz escolher justamente ele, né? Então, realmente agiu incorretamente aqui o juiz nesse caso concreto. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o contrato de arrendamento mercantil é título executivo extrajudicial apto a instrumentalizar a ação de execução forçada. Os títulos executivos extrajudiciais estão previstos lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. E esse rol traz uma lista de documentos especificamente previstos como título executivo. Mas lá no inciso 12, que é o último inciso, tem uma previsão bem aberta que diz: todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. E, além disso, tem também a previsão lá do inciso 3, que diz o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, veja só, esses dois dispositivos, mas especialmente aqui o inciso 12, traz a possibilidade de conferir eficácia executiva a títulos diversos. Há uma grande quantidade de títulos, desde que estes tenham, de fato, a liquidez necessária. Tem que ser um título que tenha os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. E no caso, a questão é, o contrato de arrendamento mercantil, ele é um título apto? E aí já se entendeu que sim, o STJ entendeu em mais de uma oportunidade que sim. Por quê? Porque ele tem liquidez, ele tem certeza e ele tem exigibilidade. E aí vamos aqui para uma pergunta que pode caber. É necessária a assinatura por duas testemunhas? Então, ele vai ser um título executivo com base no inciso 3 ou com base no inciso 12, que fala todos os títulos, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Ele vai ser um título executivo com base no inciso 12. Então, ele não precisa necessariamente da assinatura de duas testemunhas. Por quê? Porque o fundamento aqui, na verdade, é a existência de liquidez, certeza e exigibilidade, e não a existência da assinatura das duas testemunhas. Então, é um título executivo e, em regra, né, não é necessária essa assinatura de duas testemunhas. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: não é abusiva a cláusula de contrato de arrendamento mercantil que prevê o vencimento antecipado da dívida em decorrência do inadimplemento do arrendatário. Então veja só, o que é o contrato de arrendamento mercantil? É o tal do leasing. É o tal do leasing, é a mesma coisa. Como é que funciona? Suponha que a minha empresa tem interesse de adquirir um maquinário. Eu vou até uma instituição financeira e essa instituição financeira adquire esse maquinário e me aluga. E aí eu fico pagando um aluguel decorrente da utilização desse equipamento. E ao final eu tenho a possibilidade de pagar o valor remanescente para adquirir a propriedade. Então, na verdade, é um misto de um contrato de aluguel com uma cláusula de compra e venda futura. Por quê? Porque caso eu pague o aluguel certinho, ao final eu tenho a possibilidade de adquirir a propriedade desse imóvel. E aí, qual é a questão aqui? Tinha nesse contrato de arrendamento mercantil há uma cláusula que dizia: se você atrasar, vai ocorrer o vencimento antecipado da dívida completa. Essa cláusula é abusiva? Gente, essa cláusula não é abusiva. Lá no artigo 333 do Código Civil, tem a previsão daquelas hipóteses em que pode ocorrer o vencimento antecipado da dívida. Vamos ler aqui. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes do vencimento do prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código. 1. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores. 2.
Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos demais devedores solventes. Então, nós temos aqui um rol. Esse rol traz 3 situações em que há o vencimento antecipado da dívida. Vem a pergunta, esse rol é taxativo ou exemplificativo? Esse rol é exemplificativo, foi isso que o STJ decidiu. Então, sendo esse rol exemplificativo, é possível que o contrato traga uma possibilidade diversa dessa de vencimento antecipado da dívida? Sim. E qual é a mais comum de todas? É exatamente essa do atraso. Atrasou a parcela, ou algumas vezes você coloca no contrato que atrasou um determinado número de parcelas, não necessariamente uma só, haverá o vencimento antecipado de toda a dívida. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: no arrendamento mercantil, a resilição não pode ser exercida se o contratante se encontrar em mora, devendo, nesses casos, o devedor suportar todos os riscos de sua inadimplência, sob pena de configurar-se abuso de direito por parte do contratante que pretende resilir. Onde é que está a possibilidade de resilição unilateral? Está lá no artigo 473 do Código Civil. A resilição unilateral, nos casos que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera-se mediante denúncia notificada à outra parte. Temos nesse caso concreto um arrendamento mercantil, um contrato de leasing, inclusive é o mesmo julgado do comentário anterior, do destaque anterior. E o que aconteceu? O indivíduo ele se tornou inadimplente, ele atrasou o pagamento da parcela referente ao seu contrato de leasing. E aí o que acontece? Quando ele se encontrava em mora, ele foi lá e requereu a resilição do contrato. Por que ele requereu a resilição do contrato? Porque ele entendeu que se ele pedisse a resilição do contrato, ele poderia talvez pedir de volta uma parte do valor que ele pagou. E aí ele se livraria também do ônus decorrente do seu atraso, já que nesse caso, por exemplo, tinha o vencimento antecipado da dívida inteira. E aí o que o STJ disse? Disse que não, senhor, de forma alguma. Porque a resilição contratual, ela só pode existir junto com a boa-fé contratual. E não é possível o indivíduo se livrar do ônus da mora simplesmente com uma resilição do contrato. Então ele está devendo, ele tem uma dívida e ele diz, então eu quero sair desse contrato, eu quero a resilição. Então nesse caso específico, essa resilição ela representa um abuso de direito e mais ainda pela situação, por ser um contrato de leasing financeiro. Porque veja só, o leasing financeiro, como a gente já conversou, ele é um contrato por meio do qual a arrendadora, né, então aqui, por exemplo, uma instituição financeira, ela adquire o bem escolhido pelo cliente para futuramente alugá-lo ao cliente. Então ele adquire o bem e aluga, adquire o maquinário e aluga ao cliente por um prazo determinado e ao final existe essa possibilidade de compra do imóvel. Então, esse arrendamento mercantil, né, esse contrato de leasing financeiro, ele não tem essa possibilidade de resilição unilateral do contrato. Porque, veja só, o leasing ele é um misto de aluguel com compra e venda, com empréstimo, enfim, ele é um misto, entendeu? De outros contratos. E você imagina, por exemplo, que da mesma forma que ele poderia ter feito o leasing, ele poderia perfeitamente ter adquirido esse maquinário que ele queria e ter contratado junto à instituição financeira um empréstimo, inclusive com a alienação fiduciária desse bem. Poderia ter feito isso. Aí você imagina. Agora vamos para essa situação que é a mais clara, né? Que é a mais usual na nossa cabeça, pelo menos. O indivíduo contratou um empréstimo para quitar o maquinário que ele comprou. E esse maquinário ficou alienado fiduciariamente. Você imagina se ele pode, por exemplo,
chegar um belo dia e dizer, olha, não quero mais o contrato que a gente assinou. Então peguei para ti esse maquinário que está alienado fiduciariamente a ti e me devolve aí o dinheiro que eu paguei. Então, assim, não faz sentido, né? Não é algo que pode ser visto como uma atitude de boa-fé. Até porque a instituição financeira não está interessada em receber de volta o equipamento. Ela está interessada em receber o valor que foi contratado. Então, realmente, nesse caso aqui, não se pode dizer que existe uma possibilidade de rescisão unilateral aqui para que o indivíduo se livre dos ônus decorrentes da sua inadimplência. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a habitação em prédio abandonado de escola municipal pode caracterizar o conceito de domicílio em que incide a proteção disposta no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 10, não, inciso 11, desculpa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse julgado aqui, ele deve ser lido junto com o tema de repercussão geral 280 do STF. Veja só o que foi decidido nessa tese. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em infundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Então vamos lá. O policial está com o mandado de prisão do Joãozinho. E aí ele vai até a casa do Joãozinho para efetuar esse mandado de prisão. Ele vai poder executar a qualquer momento? Não, ele só vai poder executar durante o dia. E mesmo que tenha a ordem de entrada forçada no domicílio, ela só vai poder ocorrer durante o dia. E se o Joãozinho estiver em flagrante? Aí, nesse caso, vai para a tese de repercussão geral, tema 280, e aí a entrada, no caso de flagrante, só realmente se houver uma devida razão justificada a posteriori, que de fato demonstre que existe essa situação de flagrante. E aí pode surgir a pergunta, mas se o indivíduo ele morar num prédio abandonado de uma escola municipal, ele tem essa proteção decorrente da inviolabilidade do domicílio? Tem, gente. A habitação em imóvel abandonado, ela caracteriza sim domicílio e normalmente esse indivíduo ele vai ter a proteção disposta no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E é bom que se diga que a Política Nacional da População em Situação de Rua, está lá no decreto número 7053 de 2009, ele reforça essa condição de moradia aos habitantes que vivem em logradouros públicos e áreas degradadas. E, gente, se não fosse assim, estaríamos diante de uma situação de preconceito sistêmico. Aqui a gente poderia até tratar sobre aquele tema que está bem em evidência, né? Que é a aporofobia, que é a fobia contra pobre. Né? Esse é um tema que tem sido muito utilizado. E aí você imagina, o indivíduo ele já vive em situação precária, ele já vive em uma área degradada, e aí imagina se, por conta disso, ele ainda sequer tiver direito a um direito fundamental, está previsto no artigo 5º da Constituição. Então, realmente seria uma situação que beira o absurdo, né? Mais do que beira, uma situação de excessivo absurdo. Então, ainda que o indivíduo viva em um prédio público abandonado, ele tem sim direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: aplica-se o percentual previsto no artigo 112, inciso 6º, a linha A, da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime ao condenado por crime de homicídio com resultado morte em reincidente genérico, quando a condenação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 13.664 de 2019. Sobre esse tema, gente, nós fizemos uma tabelinha muito legal que está lá no informativo. Então, dê uma olhada nessa tabelinha
porque ela traz como era antes da Lei 13.964, mal apelidado pacote anticrime, e como ficou depois da progressão de regime em relação aos crimes hediondos. Então você vai ver as situações em que permanece igual, as situações em que a lei nova é mais grave e as situações em que a lei nova é mais branda. E então aí é só uma questão de lógica simples. Quando é que vai retroagir a lei nova aos fatos anteriores à sua edição? Quando ela for mais branda. E aí, primeiro, vamos lá. Como é que era antes? Antes da Lei 13.964, a regra era a progressão com 1/6 da pena, que equivale a 16,66%, e o crime hediondo, ele progredia com 2/5 se fosse primário, e o reincidente que cometesse crime hediondo progredia com 3/5. E essa reincidência aqui, gente, tanto fazia a genérica quanto a específica. Quem é o reincidente específico é aquele que cometeu um crime hediondo, depois cometeu outro crime hediondo. Quem é o reincidente genérico é o que cometeu um crime comum e depois cometeu um crime hediondo. Tanto fazia. Então, era 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente em crime hediondo. Como ficou depois da lei? Depois da lei 13.964. Aí aqui nós temos várias situações agora. O primário em crime hediondo equiparado, 40%, então equivale aos 2/5. O primário em crime hediondo equiparado com resultado morte, progride com 50%. Então aqui a gente vai ver mais ao final, tá? Essa situação, mas a gente vai ver que isso aqui se desmembra em duas possibilidades, uma em que houve agravamento e outra em que houve melhora. E aquele indivíduo condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, ele vai também progredir com 50%. Então aqui houve uma piora, né? Antes aqui ele entrava naquela regra do primário normal, que era 2/5, agora é com 50%. Aí, 60% é o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. E aí aqui esse 60% equivale a 3/5. E nós temos duas situações. Quais são? Se o indivíduo era reincidente genérico, antes ele progredia com 60%. Agora a lei não traz mais o reincidente genérico, então ele entra lá no primário, então é 40%. Então nesse caso é mais branda, retroage. Já o reincidente específico, que cometeu o crime antes da lei 13.964, ele já progredia com 60%. E por último, 70% para o hediondo equiparado com o resultado morte. Então aqui é mais grave porque antes era 60%. Gente, por favor, vejam a tabela. Isso aqui é o tipo de coisa que eu falando assim e você ouvindo, acho que você fica doido. Então olhem para a tabelinha, parem, depois volta isso aqui, escuta de novo eu comentando, mas olhando para a tabelinha, porque fica mais simples, tá bom? E aí vamos voltar agora para o indivíduo primário, condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte. Ele era 50%, lembra? E aí, como era pela lei antiga? O indivíduo primário com resultado morte era indiferente o resultado morte, então era 40%. Então, nesse caso, a lei nova é 50% e, portanto, é mais grave. Já o reincidente genérico com resultado morte, a lei nova é mais branda, porque aqui o reincidente genérico com resultado morte, ele entra aqui na mesma regra do primário, também é 50%. E, pela lei antiga, o reincidente genérico por si só era 60%. Então, aqui nesse caso, a lei nova retroage e é 50%. Então, vamos lá, agora vamos falar só do caso concreto, né? Qual é a situação aqui do caso concreto? O indivíduo, ele cometeu um crime hediondo com resultado morte e ele é reincidente genérico. Ele cometeu esse crime antes da lei 13.964. O que você vai olhar aqui? Você vai olhar só se é hediondo e se ele é reincidente. Se ele é hediondo e reincidente pela lei antiga, a progressão era o quê? 3/5. Então, guarda esse 3/5 que equivale a 60% no seu coração. Pela lei nova, ele é reincidente genérico, ele cometeu um crime hediondo ou equiparado com resultado morte. O reincidente genérico faz diferença
para a progressão por crime hediondo pela lei nova? Não faz. Então, vai ser a mesma progressão do primário. Mas o resultado morte agora faz. Então, a regra aqui agora é a de 50%. Tá onde? Tá lá no 112, inciso 6, a linha A. E tá também nessa tabelinha que eu fiz para vocês guardarem no coração. Então, pela lei nova é 50%. Aí, pergunta aqui básica para aluno de primeiro semestre de Direito. Retroage a lei nova? Retroage, né? Por quê? Porque ela é mais benéfica, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai retroagir. Coloquei aí no informativo escrito também os julgados do STJ que tratam sobre esse tema. E o outro caso, né? Vamos lá, para a gente poder também ter isso fixo na mente. O outro caso em que a lei retroagiria é o reincidente genérico em crime hediondo. Então, como a gente já disse, como era pela lei antiga, o reincidente genérico em crime hediondo, 3/5. Como é pela lei nova, ele equivale ao primário. Por quê? Porque a lei não traz o reincidente genérico em crime hediondo, a lei nova não traz essa possibilidade do reincidente genérico para aumentar a progressão. Então, ele entra aqui como primário em crime hediondo equiparado e agora é 40%. Então, também vai retroagir, porque a lei nova é mais benéfica. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: não sendo o crime praticado em razão e durante o exercício de cargo ou função, as regras de competência não serão alteradas pela superveniente posse no cargo de prefeito municipal. Aqui vai ser aplicado aquilo igualzinho ao que foi decidido na ação penal 937, em que se decidiu que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, no caso concreto aqui, o indivíduo cometeu um crime, mas esse crime não tinha relação com o cargo de prefeito, ele sequer era prefeito ainda. Depois é que ele foi empossado como prefeito. Então, quando ele assumir como prefeito municipal, essa ação penal vai ser redistribuída para o Tribunal de Justiça? Não vai, né, gente? Não vai, porque como já foi decidido lá na ação penal 937, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Mais uma pergunta: onde é que está o foro por prerrogativa de função do prefeito? Está lá no artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal, que diz que a lei orgânica do município, dentre outros preceitos, ela vai trazer o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. E a súmula 702 do STF esclarece que essa competência do Tribunal de Justiça se restringe aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Então, por exemplo, se for um crime de competência da Justiça Federal, vai caber ao TRF. Se for da Justiça Eleitoral, ao TRE. Então, caberá sempre ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E fica aquele convite novamente, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, aproveitar a nossa super promoção de Black Friday e não deixa também de continuar acompanhando nossos podcasts, de recomendar aos amigos, porque com certeza ajuda muito na continuidade desse projeto. Então por hoje foi isso, até a próxima.